A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. Então nós vamos estudar uma lição maravilhosa. Na semana passada nós estudamos a lição do avivamento na vida da igreja, que é muito importante. E hoje nós vamos estudar o avivamento na vida, ou no ministério de Pedro. Nós vemos que o texto áureo, ele vai dizer que Pedro, porém, pondo-se em pé, quando ele se pôs em pé, após eles receber o derramamento do Espírito Santo, que era o poder de Deus, ele se pôs em pé com os 11, levantou a voz e disse para aqueles varões judeus lá, aqueles que estavam zombando, aqueles que estavam criticando, achando que 9 horas da manhã, achavam que eles estavam embriagados, E Pedro então põe-se de pé e faz notório, pedindo para eles escutar as palavras deles, quando ele disse, varões, o que está acontecendo aqui não é embriaguez, não, mas é o que diz, que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus, não é o homem, não é o teólogo, mas Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então é algo tremendo quando Pedro foi, colocou-se de pé ali após o derramamento do Espírito Santo. Então nós vemos que a verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento, Então é muito importante, nós estamos estudando esta lição, muito importante saber disto, que a vida do crente, a vida do cristão, ela pode ser comparada o antes e também o depois de ser um avivado. Então pode ser feita essa comparação como na vida de Pedro, Pedro, porém, estar seguindo Jesus, ele ainda tinha algumas coisas, que precisaria ser moldadas, Era uma pessoa muito enérgica, tinha um temperamento, muito forte e não pensava muito para falar, não. Era um temperamento sanguíneo, Por isso que muitas das vezes quando eles foram prender Jesus lá, ele já pegou da espada, já cortou a orelha de Malco, Porque ele era assim, enérgico, Pedro não pensava duas vezes. Então ele tinha muitos acertos, mas tinha muitas falhas também, tinha muitos erros, Então nós vemos que isso aí também é comparado na vida do cristão. A gente vivendo no espírito é uma coisa, vivendo na carne é outro. O homem natural é de um jeito, o homem sobrenatural é outro. Então isso pode ser baseado na vida de cada um de nós, Então nós vamos entrar aqui na introdução aqui, que fala, Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus, Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se um homem impossível, impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Então é o que nós estávamos dizendo, Tinha muitas fraquezas ali antes de receber o batismo no Espírito Santo. E segundo, depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção. E essa é a segunda parte do apóstolo Pedro, Cheio do poder, do alto, E temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então hoje nós vamos estudar, a vida dele antes e depois após
o recebimento do Espírito Santo, né? Isso é muito importante. Então, nós vamos passar aqui para o primeiro tópico, né? Primeiro tópico, Pedro antes do Pentecoste. Então, nós vamos ver Pedro antes do Pentecoste. O primeiro subtópico, as duas atitudes de Pedro. O segundo subtópico, Pedro nega Jesus 3 vezes, né? 3 vezes Pedro nega a Jesus. Então, nós vamos aprender aqui o primeiro subtópico, as duas atitudes de Pedro. Qual foi as duas atitudes de Pedro, né? Certa vez Jesus perguntou para os discípulos, né, a respeito, para identificar quem que era João Batista, né? Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros entendiam, né, que era Elias, e outros até falavam que era Jeremias, né? E nós vemos aqui e outros, um dos profetas. Aí o que Pedro faz, né? Pedro diz para eles, né? Quando Jesus faz aquela pergunta, né? A resposta, né? Uns diziam que era Jeremias, outros profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou então Pedro. E Pedro diz rapidamente, né? Tu és o Cristo. Então nós vemos uma da parte, né, de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala o que para ele? Não, disseste bem, Bar-Jonas, né? Não tu revelaste a carne, mas a não ser que seja do alto, né? O próprio Deus revelou para ele, né? Então nós vemos uma atitude muito importante, né? Pedro reconhecendo, sabendo, é Jesus, né? Aí Jesus fez um elogio ali, né? E Pedro ficou todo encorajado, mas de repente Jesus fala da sua morte, né? Que ele havia de padecer, que ele havia de passar por padecer, né? E havia de passar pela morte. E nesse episódio, o que acontece? Pedro fala de maneira nenhuma, né? Se possível, nós morremos contigo, né? E após esse episódio, Pedro recebe uma repreensão de Jesus, né? E diz para ele, não tu revelaste a carne, né? Ou quer dizer, melhor dizendo, né? Jesus fala para ele, diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Que me serves de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, né? E como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma palavra pesada, né? Reprimenda, né? Reprimida, repreensão. Ao ouvir uma palavra dessa foi muito pesado, né, para Pedro após uma palavra de aprovação. Então, no mesmo instante que ele foi usado por Deus, né? No mesmo instante ele já é usado pelo inimigo, porque o próprio Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Não que Pedro era Satanás, né? Mas o próprio Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Satanás usando a Pedro. Então nós vemos aí os dois lados, né? As duas atitudes de Pedro, né? Uma ele revelando que Jesus é o Cristo, e o outro dizendo que Jesus jamais poderia passar pela morte, né? Nós vemos aqui uma palavra muito importante, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então nós vemos aí as duas atitudes de Pedro, né? Essas atitudes antes do Pentecoste. Pedro seguindo Jesus. Já servia o Senhor, já caminhava, né? Nas caminhadas do Senhor. E nós vamos passar aqui para o segundo subtópico, quando Pedro nega Jesus 3 vezes.
Então nós podemos dizer aqui, né, as duas atitudes de Pedro, e também nós podemos ver aqui a negação, quando Pedro nega Jesus. Jesus diz para Pedro, né, que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria ao Senhor, né? Aí Pedro, o que Pedro fala, né? De modo nenhum, Senhor, eu vou te negar, né? Então, diante de tudo isso, né? Jesus falou para ele, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Porque ele falou que com Jesus ele ia até a morte, né? Então nós vemos aqui que, todavia, o Senhor Jesus não desprezou a Pedro, né? Pelo contrário, né? Quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar as boas novas aos discípulos, e o nome de Pedro foi destacado, né? Quando Jesus falou para elas avisar também a Pedro. Então nós devemos ter o cuidado de não descartar pessoas, né, por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque Pedro, ele andava com a espada. E Jesus podia muito bem falar, tira essa espada, Pedro. Você não precisa disso, né? Então Pedro andou com Jesus antes do Pentecoste com a espada, né? E Jesus nunca falou nada para ele, tira a espada, né? Então nós vemos que nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas hoje em dia, né, não pode ver uma falha na pessoa que acha que ela não serve para mais nada, né? Isso acontece nos dias atuais que nós estamos vivendo. Então nós vemos aqui a importância, né, de valorizarmos uns aos outros. Então nós vemos aqui esse primeiro ponto, esse primeiro tópico, né, Pedro antes do Pentecoste, e nós vamos ver agora, né, o segundo tópico aqui, né, que é Pedro após o Pentecoste. Então o antes, agora o após, né? O primeiro subtópico é Pedro batizado no Espírito Santo. O segundo subtópico, Pedro e a cura do coxo. E o terceiro subtópico, Pedro avivado em outras ocasiões. Então nós vemos aqui, nós vamos estudar então Pedro após o Pentecoste. Pedro batizado no Espírito Santo, né? Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro, né? Outro homem, devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno, né, espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus, profecia pelo profeta Joel, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então, Pedro, após receber, né, o derramamento, o batismo no Espírito Santo, ele se põe em pé, né? O povo ficaram curioso o que estava acontecendo, né? Viu a coragem de Pedro, porque ali estava, né, acontecendo um fenômeno espiritual, né? E os apóstolos, né, dos judeus levantam a sua voz. Então aquele povo ficou ali, não sabendo o que estava acontecendo, né? Muitos pensavam que estava falando ali, quando eles estavam dizendo em outras línguas, né? Medos, persas, enfim, né? E eles acreditaram então ali no poder de Deus. Então nós vemos, né, que a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto, né, sobre os ouvintes, que muitos deles, compungindo no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveria fazer. Então o que Pedro faz? Ele conclui sua remedência, né? Ele conclui sua calorosa pregação, apelando para que o povo se arrependesse e fosse batizado em nome de Jesus Cristo, para receber também o dom do Espírito Santo, né, o batismo, né, no Espírito Santo, resultando em quase 3.000 almas, né, que foram batizadas e foram salvas ali naquele momento. Então Pedro, por isso que Pedro diz, né,
era diz respeito a vós, vossos filhos, né? A todos que crerem no nome de Jesus, sem distinção, né? No entanto, que foi falado lá na casa do Cornélio, quando eles eram gentios, eles também receberam a promessa. E interessante, né, que após ele ser batizado, ele tem essa graça, essa força, né, para falar de Jesus com autoridade, né? E diz que quase 3.000 almas foram batizadas, se renderam aos pés do Senhor, né? E no segundo subtópico, Pedro e a cura do coxo. Aqui fala juntamente, né, com João, quando eles subiram lá no templo da Porta Formosa, que estava lá aquele paralítico pedindo esmola, pediram esmola para Pedro, para João, e o que Pedro diz lá, né? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te digo, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E naquele momento, aquele paralítico andou, né? Ele ganhou uma vitória ali, melhor que prata do que ouro, que era andar. E nós vemos que o paralítico foi para o templo saltar, pular, de tanta alegria na presença do Senhor, né? Então nós vemos aqui que logo depois o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Então nós vemos aí este lado maravilhoso, né? Pedro e a cura do coxo ali na Porta Formosa. E nós vemos o terceiro subtópico, que Pedro avivado em outras ocasiões. Qual é as outras ocasiões que Pedro foi avivado, né? Naquela outra ocasião que quase 5.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, né? Que este fato teve repercussão junto ao Sinédrio, muita perseguição, né, aos religiosos, dos judeus, e os apóstolos, né, foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre qual autoridade fazia aqueles milagres. E quando responderam com ousadia, né, que disseram que era em nome de Jesus, e a quem os judeus crucificaram justamente, né? Então Pedro foi aí vitorioso na sua mensagem. E após em ser liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram, tremeu, né? Olha bem, o que é o poder do Espírito Santo, né? O poder da glória. Na hora que eles oraram, até o lugar tremeu. E nós vemos que lá em Lídia também, né? Quando houve aquele grandioso avivamento, quando Pedro ali chegou e orou por um homem chamado Enéas, né? E ele foi curado. Por isso houve muitas conversão ao Senhor também, por sua oração, né? Dorcas também ressuscitou dentre os mortos, lá em Jope, Atos capítulo 9, versículo 36 e 42. Então, muitos sinais ali ocorreram, Pedro avivado, né? Em outras ocasiões. E é assim na vida do cristão, né? A pessoa que é avivada, às vezes a gente vê a pessoa falar assim, se você dá apenas um bom testemunho, já é o suficiente, né? Às vezes não precisa você nem abrir a boca para falar de Jesus. Você dando um bom testemunho, está ótimo, mas eu já penso ao contrário. É claro que o bom testemunho é muito importante, né? Nós vemos ali Elias, quando ele passava ali, que ele caminhava, aquela mulher dizia, né? Eis que aí está um grande homem de Deus, porque ela observava ele, né? Tudo bem, mas nós não podemos ficar nessa só de bom testemunho, nós temos que abrir a nossa boca, falar, propagar, falar de Jesus a outras pessoas, né? É muito importante isso para que a pessoa venha ao conhecimento da verdade. Então, Pedro ele tinha uma vida avivadíssima, né? Após o derramamento do Espírito Santo. Como o apóstolo Pedro,
que adelava pela vida do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento, né? Então nós vamos passar aqui para o terceiro subtópico, a igreja de hoje e o avivamento dos Pentecostes, né? Do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecoste, primeiro subtópico. O segundo subtópico, tempos de multiplicação da iniquidade. E o terceiro subtópico, a igreja será arrebatada. Então nós temos que estar preparados, avivados, né? Não podemos estar aí com esse mundão no coração, não. Temos que estar, ó, sempre alerta, né? Então, o que é aqui a igreja atual e o Pentecoste? O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, né? É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Quando diz lá, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8, né? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. E como é imensa a necessidade de um grande avivamento na vida da igreja. Principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, o qual a Bíblia já relatou, né? Então nós precisamos, ó, estarmos avivados, né? Porque quando ele vier buscar a igreja, porventura achará a fé na terra. Então, nos dias presentes, os crentes devem buscar o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. Por isso que Jeremias disse, né? Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes, né? Tempo de multiplicação da iniquidade. É o segundo subtópico aqui, ó. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características, né, dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e de esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo, né, 3:1, a igreja deve estar ativada, avivada, na mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Então, olha, é uma responsabilidade, né? A multiplicação da iniquidade, tempos difíceis, e nós temos que buscar, né? Perseverar na presença do Senhor. A terceira parte, para nós encerrarmos, a igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo, e uma virgem preparada para o noivo. E a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vida do Senhor, de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da última trombeta, por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Então nós temos que estar avivados, né? Para ouvir o som da última trombeta. Glória a Deus, né? Vamos passar para a conclusão aqui. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido de poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado, voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio de graça, de Deus, de unção, de sabedoria, de poder. Para quê? Para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Então, aquele homem já estava avivado, né? Depois do Pentecoste, para cumprir o ID,
do Senhor Jesus, né? Fazer a obra do Senhor. Se naquele dia, Jesus já falou para os discípulos, né? Sobre quando o Filho do Homem achará fé na terra, já estava com escassez de fé. Imagina os dias de hoje, né? Tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Nós vemos que as pessoas hoje, infelizmente, muitos, né? Já sucumbiu, outros voltou para trás, outros vê um problema daqui, vê um problema dali, outros vê defeito na igreja, vê defeito no pastor, vê defeito, só ele, parece que só ele que não tem defeito, né? E vai esfriando na fé. É claro que é mister que os escândalos vêm, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então é importante nós manter a chama no nosso peito, né? E manter o contato com o Senhor, né? Então nós vemos muito que o apóstolo Pedro, né? Ele experimentou uma mudança significativa, né? Tanto no caráter, porque permitiu que o batismo no Espírito Santo não se resumisse só numa experiência espiritual no dia de Pentecostes, e sim que se tornasse um avivamento contínuo em seu ministério. Isso que é o mais importante, né? Não é só aquele momento, mas contínuo. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, seja renovado, sempre falando em línguas, sempre falando em ministérios, sempre, né, cheio da graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque às vezes tem pessoas que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, mas nunca mais faz língua, porque deixa de buscar, né? Então é muito importante receber e dar continuidade para que a gente tenha uma vida avivada. E o derramamento do Espírito Santo, encher do Espírito Santo, ele abre portas para os dons espirituais, ao qual o Senhor Jesus também deixou, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, né? Os dons espirituais, dom de curar, dom de línguas e os demais, né? Então isso é muito importante na vida do cristão. Amém? Deus abençoe os irmãos, espero ter esclarecido um pouquinho esta lição, e daqui uns dias nós vamos trazer a 7ª lição, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a glória do nome do Senhor.